Antes de você nascer, sua alma fez uma escolha que determinou toda a sua vida. E essa escolha foi exatamente quem seria sua mãe. Não importa se você teve uma mãe amorosa ou ausente. Não importa se sua relação com ela foi harmoniosa ou cheia de conflitos. De acordo com 5 décadas de pesquisa sobre consciência e vida após a morte. Você escolheu essa mulher específica, por razões que vão muito além do que a mente consciente pode compreender. Raymond Moody, o pioneiro que cunhou o termo experiência de quase morte, endossou pesquisas que revelam esse processo de escolha. E o que elas mostram vai mudar completamente a forma como você vê sua família. Mas antes de revelar por que você escolheu sua mãe, e preciso que você entenda como essa escolha acontece. O Dr. Marcelo Nogueira passou mais de 30 anos conduzindo regressões hipnóticas profundas. Não apenas para vidas passadas, mas para o período entre vidas. Aquele momento após a morte e antes do próximo nascimento. Seu livro, Caminhos da Alma, vendeu mais de 750 mil cópias. E documentou 29 casos detalhados de pessoas que, sob hipnose profunda, descreveram exatamente o que acontece antes de nascermos. E todos eles confirmaram a mesma coisa. A alma não simplesmente cai em um corpo aleatório. Há um processo, uma seleção cuidadosa, uma negociação entre almas que já se conhecem. Deixa eu te explicar como funciona. Segundo Nogueira, existem grupos de almas, conjuntos de aproximadamente 15 espíritos que reencarnam juntos repetidamente ao longo de muitas vidas. Eles trocam papéis. Quem foi sua mãe em uma vida pode ser seu filho na próxima. Quem foi seu inimigo pode voltar como seu melhor amigo. E antes de cada encarnação, há uma reunião, uma assembleia espiritual, onde as almas discutem os papéis que vão desempenhar na próxima vida. Imagine isso, em algum lugar fora do tempo e do espaço. Sua alma sentou com a alma que se tornaria sua mãe, e juntas, vocês fizeram um acordo, um contrato de alma. Esse contrato especificou o que vocês iriam ensinar uma à outra. Quais lições kármicas precisavam ser resolvidas? Quais feridas de vidas passadas precisavam ser curadas? Uma mulher que Nogueira chamou de Caso 47 descreveu esse processo em detalhes extraordinários durante sua regressão. Ela disse que viu 3 opções de mães possíveis. Uma era amorosa, mas superprotetora. Outra era distante, mas permitiria liberdade total. A terceira era uma mulher com traumas profundos, que precisaria de cura. Tanto quanto a própria filha. Ela escolheu a terceira. Por que alguém escolheria uma mãe traumatizada? Porque sua alma sabia que curar aquela mulher seria parte de sua própria cura. Que a dor compartilhada criaria uma ponte para a transformação mútua. Que as feridas de ambas eram complementares e poderiam ser tratadas juntas. E foi exatamente o que aconteceu, aos 43 anos. Essa mulher e sua mãe finalmente tiveram a conversa que suas almas planejaram antes do nascimento. Uma conversa de perdão, de compreensão, de reconhecimento de que ambas estavam fazendo o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. Nogueira documentou dezenas de casos semelhantes. Pessoas que escolheram deliberadamente situações difíceis, porque sabiam que o crescimento mais profundo vem dos desafios mais intensos. Uma alma jovem pode escolher uma mãe amorosa e protetora, uma vida mais suave, um ambiente mais seguro. Uma alma antiga pode escolher uma mãe ausente ou até abusiva, não porque mereça sofrimento, mas porque já desenvolveu resiliência suficiente para transformar trauma em sabedoria.
É como um alpinista experiente escolhendo uma montanha mais alta, não por masoquismo, mas por saber que é capaz de escalar. Helena Vanderlei, psicóloga, que conduziu regressões em mais de 750 pessoas, encontrou padrões consistentes sobre a escolha de pais. 81% dos participantes de seus estudos relataram ter escolhido seus pais antes de nascer. A maioria descreveu ter recebido orientação de guias espirituais durante o processo de seleção. Alguns disseram ter visitado até 5 famílias diferentes antes de decidir. Observaram casais fazendo amor. Sentiram a energia de potenciais irmãos. Avaliaram as circunstâncias econômicas, geográficas e emocionais de cada opção. E então fizeram sua escolha. Vanderlei perguntou especificamente se as pessoas se arrependiam de suas escolhas após nascer e lembrar o contrato. A resposta foi surpreendente. 90% disseram que não se arrependiam. Mesmo aqueles com infâncias traumáticas. Mesmo aqueles cujas mães os abandonaram ou abusaram deles. Por que não se arrependiam? Porque ao lembrar o contrato original, entendiam o propósito. Viam como cada experiência difícil os moldou, como cada ferida se tornou fonte de compaixão, como cada trauma os preparou para ajudar outros com dores semelhantes. Isso nos leva a um conceito fundamental que Moody explorou extensivamente. O karma não opera de forma linear. Não é simplesmente, você fez algo ruim, então algo ruim vai acontecer com você. É muito mais sofisticado que isso. E então vocês nasceram e esqueceram tudo. Mas a pergunta permanece. Por que aquela mulher específica? Por que sua alma escolheu exatamente aquela mãe? Com aquela personalidade, naquela família, naquele país? A resposta está no karma. E não do jeito simplista que a maioria das pessoas entende. Karma não é punição, não é recompensa. Karma é equilíbrio, é oportunidade de aprendizado. Se em uma vida passada você foi uma mãe que abandonou seus filhos, sua alma pode escolher nascer de uma mãe que te abandona, não como castigo, mas para você experimentar o outro lado, para integrar a compreensão completa daquela experiência. Se você foi uma criança que desrespeitou profundamente sua mãe em uma vida anterior, pode escolher uma mãe rígida e controladora. Novamente, não como punição, mas para aprender o que significa ter limites, para desenvolver respeito através da experiência vivida. Ivo Santana, da Universidade de Minas Gerais. Passou 40 anos investigando 3.000 casos de crianças que lembravam vidas passadas e encontrou padrões fascinantes. Muitas dessas crianças descreviam ter escolhido seus pais. Algumas mencionavam ter observado a família antes de nascer. Outras falavam de reuniões com guias espirituais onde discutiram sua próxima encarnação. Santana era um cientista rigoroso, verificava cada detalhe. E mesmo assim, encontrou evidências consistentes de que a escolha de pais não é acidental. 36% das crianças em seus estudos demonstravam fobias relacionadas à forma como morreram na vida anterior. Essas fobias frequentemente estavam conectadas a dinâmicas familiares que precisavam ser resolvidas. Um caso particularmente impressionante envolveu uma criança na Índia que lembrava ter sido mãe de sua atual mãe em uma vida passada. A criança tratava a mãe com um cuidado e proteção que pareciam invertidos. Era como se ainda estivesse cuidando de sua filha, de uma vida anterior. Raymond Stevenson verificou os detalhes. A criança sabia o nome da vila onde vivera, conhecia eventos específicos que só a família anterior poderia confirmar e,
Mais importante, as dinâmicas entre mãe e filha, nesta vida, refletiam exatamente o padrão invertido. E se esperaria se os papéis tivessem sido trocados. Outro caso envolveu um menino americano que tinha terror inexplicável de sua mãe. Desde o nascimento, ele chorava quando ela se aproximava, não aceitava a amamentação, recusava qualquer contato físico com ela. Os médicos não encontravam explicação. A mãe estava desesperada, sob regressão hipnótica. Anos depois, o menino revelou lembrar de uma vida na Europa medieval. Naquela vida, a mulher que agora era sua mãe havia sido sua esposa. E ela o havia envenenado. O terror instintivo que ele sentia era memória celular. Seu corpo lembrava do perigo, mesmo que sua mente consciente não lembrasse. Por que então? Sua alma escolheu nascer dessa mesma mulher para resolver o karma, para dar a ela a oportunidade de ser uma mãe amorosa, em vez de uma esposa assassina, para permitir que ele desenvolvesse perdão através da experiência vivida, em vez de apenas intelectual. E funcionou. Aos 16 anos, após a regressão, o menino conseguiu perdoar. A relação transformou-se completamente. O karma de séculos foi resolvido em uma única vida. Esses casos mostram algo fundamental sobre a escolha de mães. Não escolhemos baseado em conforto, escolhemos baseado em necessidade evolutiva. Não escolhemos para sermos felizes, escolhemos para crescermos. E, às vezes, o crescimento mais profundo vem das relações mais desafiadoras. Mas calma, isso ainda não explica por que algumas pessoas têm mães maravilhosas e outras têm mães abusivas. Aqui é onde a pesquisa se torna profundamente desafiadora. Segundo as tradições espirituais que Raymond Moody estudou, incluindo hinduísmo, budismo e teosofia, quanto mais evoluída espiritualmente uma alma, melhores são suas escolhas para a próxima vida. Almas muito evoluídas conseguem direcionar sua encarnação com precisão. Escolhem famílias que ofereçam exatamente as condições necessárias para continuar seu crescimento. Almas menos evoluídas são mais influenciadas pelo karma automático. São atraídas magneticamente para situações que ressoam com suas experiências passadas. Como um ímã que atrai ferro, certas famílias atraem certas almas. Isso não significa que ter uma mãe difícil indica que você é menos evoluído. Muito pelo contrário. As almas mais corajosas escolhem os desafios mais intensos, escolhem famílias problemáticas, porque sabem que essas situações oferecerão o crescimento mais acelerado. É como escolher um curso universitário avançado, em vez do básico, mais difícil, mais intenso, mas com um aprendizado muito mais profundo. Chico Xavier, o médium brasileiro cujas psicografias foram estudadas extensivamente, afirmou algo semelhante. Cada alma escolhe seus pais, com uma exceção. Se uma alma abusou de seu livre-arbítrio, ela fica sob forte influência da lei universal. Nesse caso, a escolha é menos consciente e mais determinada pelo karma acumulado. Mas para a maioria das almas, a escolha, a intenção, a propósito, e isso muda completamente a forma como você vê sua relação com sua mãe. Aquela mulher que te criou ou que não te criou foi selecionada por você mesma antes de nascer, por razões que sua mente consciente esqueceu, mas que sua alma conhece profundamente. Deixa eu te contar sobre um padrão
que o Dr. Marcelo Nogueira descobriu em suas regressões. Muitas almas relataram ter visitado seus futuros pais, antes da concepção. Elas descreveram flutuar ao redor do casal, observando suas vidas, sentindo suas energias. Algumas disseram ter enviado sinais, sonhos, intuições, sensações de presença. E quando a concepção acontecia, elas entravam no corpo do bebê gradualmente. Algumas logo no início da gravidez, outras apenas perto do nascimento. Mas todas confirmaram que havia uma conexão prévia, um reconhecimento, uma escolha consciente. Uma mulher sob regressão descreveu ter visto múltiplas opções de mães possíveis. Cada uma oferecia diferentes desafios e oportunidades, e ela escolheu a que oferecia exatamente o que precisava para evoluir. Os guias mostraram a ela 3 cenários possíveis. No primeiro, teria uma mãe saudável, mas controladora. Vida confortável, mas pouca liberdade emocional. No segundo, teria uma mãe liberal, mas distante, muita liberdade, mas pouco calor maternal. No terceiro, teria uma mãe com doença mental, muito caos, muito desafio, mas também uma oportunidade única de desenvolver força interior desde cedo. Ela perguntou aos guias qual era a melhor opção. Eles responderam que não havia melhor ou pior, apenas diferentes tipos de crescimento. Uma primeira opção desenvolveria paciência e diplomacia. A segunda desenvolveria independência e autossuficiência. A terceira desenvolveria resiliência e compaixão profunda. Ela escolheu a terceira, não porque fosse masoquista, mas porque sua alma sabia que precisava dessas qualidades específicas para completar sua missão nesta vida. E qual era essa missão? Tornar-se psicóloga, especializada em ajudar filhos de pais com doenças mentais, usar sua própria experiência para iluminar o caminho de outros, transformar sua dor em serviço. Isso não era fácil. A mãe que ela escolheu tinha problemas sérios, mas oferecia também uma oportunidade única de desenvolver compaixão e resiliência. E essa é a chave para entender todo esse processo. A escolha de mãe não é sobre conforto, é sobre crescimento, não é sobre facilidade, é sobre evolução, não é sobre ter a mãe perfeita, é sobre ter a mãe perfeita, para o que sua alma precisa aprender. Isso leva a uma pergunta inevitável. Se você escolheu sua mãe, isso significa que você é responsável. Por todo o sofrimento que teve na infância, a resposta é complexa e importante. André Trigueiro, autor de Viver é a Melhor Opção, endossado por Raymond Moody, explica que planejamento pré-nascimento não anula o livre-arbítrio humano. Você pode ter escolhido uma mãe com potencial para abuso, mas o abuso real foi escolha dela. Você criou as condições. Ela fez as escolhas dentro dessas condições. E, o mais importante, você pode sair de qualquer situação tóxica, mesmo que tenha planejado ela antes de nascer. O planejamento pré-nascimento não é uma sentença de prisão. É um cenário de aprendizado que pode ser abandonado quando necessário. Agora, vamos falar sobre algo que poucos mencionam: a troca de papéis entre vidas. Antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro, sua alma, lá no fundo, fez uma escolha incrível, uma escolha que, acredite ou não, moldou cada detalhe da sua existência. E essa escolha, essa decisão monumental, foi sobre quem seria sua mãe. Não importa se a experiência que você teve foi com uma mãezona, daquelas que te cobrem de carinho e amor, ou se foi com alguém mais reservado, talvez até distante.
se a relação foi como um conto de fadas ou uma verdadeira provação. 5 décadas de pesquisa sobre a consciência e o que acontece após a vida revelam algo surpreendente. Você escolheu essa mulher específica por razões que transcendem e muito o que nossa mente consegue imaginar. Raymond Moody, o cara que batizou a experiência de quase morte, apoiou pesquisas que jogam luz nesse processo de escolha. E o que elas mostram vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua família. Mas, antes de revelar o porquê dessa escolha tão pessoal, preciso te mostrar como ela acontece. Imagine o Dr. Leonardo Albuquerque. Ele passou mais de 30 anos guiando pessoas em regressões hipnóticas profundas. E não só para vidas passadas, mas para aquele espaço entre as vidas. Aquele momento depois que a gente se despede do corpo e antes de voltar a nascer. O livro dele, Caminhos da Alma, vendeu mais de 750 mil cópias e conta 29 histórias incríveis de pessoas que, em um estado de hipnose profunda, descreveram tintim por tintim o que acontece antes de virmos ao mundo. E todos, sem exceção, confirmaram a mesma coisa. A alma não simplesmente cai em um corpo qualquer. Existe um processo, uma seleção cuidadosa, uma negociação entre almas que já se conhecem de outros carnavais. Deixa eu te explicar como é que funciona. Dr. Leonardo Albuquerque descobriu que almas frequentemente trocam de papéis com membros de seus grupos de almas. Se você foi filha em uma vida, pode ser mãe na próxima. E a alma que foi sua mãe pode voltar como sua filha. Isso serve para experimentar todos os lados de uma relação, para integrar uma compreensão completa das dinâmicas familiares. Algumas almas relataram ter sido mães terríveis em vidas passadas e escolheram nascer de mães terríveis para entender o que causaram, para desenvolver empatia pelas crianças que feriram. Outras descreveram ciclos de cura, vidas dedicadas a reparar danos causados em encarnações anteriores, escolher a mesma alma como mãe repetidamente, até que a relação seja completamente curada. Isso explica por que algumas pessoas têm conexões instantâneas com suas mães desde o nascimento. Elas provavelmente já se conheciam, já tinham resolvido muito karma em vidas anteriores. E explica também por que outras sentem uma estranheza inexplicável, uma sensação de que aquela mulher não deveria ser sua mãe. Essas provavelmente estão em processo de resolução de karma mais pesado. Nenhuma das duas situações é melhor ou pior. São apenas etapas diferentes do mesmo processo evolutivo. Há algo mais que Dr. Leonardo Albuquerque descobriu e que poucas pessoas mencionam: o arrependimento pós-morte. Algumas almas descreveram ter se arrependido de como trataram suas mães durante a vida terrena. Ao retornar ao mundo espiritual após a morte e revisar sua vida, perceberam que não aproveitaram as oportunidades de cura que o contrato oferecia. Uma mulher descreveu ter passado a vida inteira com raiva de sua mãe. Só após a morte física, ao revisar o contrato original, percebeu que sua mãe havia concordado em ser difícil, especificamente para ajudá-la a desenvolver limites saudáveis. A raiva que sentiu por décadas era exatamente o oposto do que deveria ter aprendido. Em vez de usar a dificuldade para crescer, usou para justificar ressentimento. Em vez de agradecer a oportunidade, o desperdiçou-a em amargura. Dr. Leonardo Albuquerque disse que esse tipo de arrependimento era comum nas regressões. Pessoas percebendo tarde demais que suas mães difíceis eram, na verdade, professoras disfarçadas. Que os conflitos eram oportunidades, que as feridas eram portais para a transformação.
Mas há boas notícias. O karma não é punitivo. Mesmo que você não tenha aproveitado as oportunidades desta vida, haverá outras. Você pode reencontrar a mesma alma em vidas futuras. Pode resolver o karma que não foi resolvido agora. Nada é desperdiçado no universo. Mesmo os erros servem à evolução. Você acabou de descobrir por que sua alma escolheu sua mãe. Informações de décadas de pesquisa sobre consciência e vida entre vidas. Dados que a psicologia tradicional ignora completamente. Esse tipo de investigação não acontece nos canais convencionais. Universidades evitam o tema. A mídia ridiculariza. Poucos têm coragem de explorar. Quando você clica no Super Thanks, você está dizendo que a verdade sobre a alma importa, que entender por que nascemos onde nascemos é fundamental. E pesquisas como as de Dr. Leonardo Albuquerque e Stevenson merecem atenção. Não é pagamento, é posicionamento. Você está escolhendo conhecimento profundo sobre ignorância confortável. Então, como você aplica essa informação na sua vida? Se você tem uma relação difícil com sua mãe, Raymond Moody e os pesquisadores que ele endossa oferecem uma perspectiva transformadora. Primeiro, reconheça que você escolheu essa mulher por uma razão, mesmo que não lembre qual. Segundo, pergunte-se o que você aprendeu com ela. Mesmo as mães mais problemáticas ensinam algo. Às vezes, exatamente o que não fazer. Às vezes, como sobreviver a adversidades. Às vezes, como perdoar o imperdoável. Terceiro, considere que sua mãe também pode estar aprendendo com você. O contrato de alma é bilateral. Você está ensinando tanto quanto aprendendo. Se você tem uma relação harmoniosa com sua mãe, celebre. Mas também reconheça que isso provavelmente significa que vocês já resolveram muito karma em vidas anteriores. A harmonia atual é resultado de muito trabalho espiritual prévio. E se sua mãe já faleceu, saiba que o contrato de alma continua. A conexão transcende a morte física. O aprendizado mútuo pode continuar através de sonhos, intuições e sinais sutis. Há uma última revelação que preciso compartilhar. Doutor Leonardo Albuquerque descobriu que algumas almas escolhem mães que vão morrer cedo, ou mães que vão abandoná-las. Isso não é crueldade cósmica, é escolha deliberada. Um homem sob regressão descreveu ter escolhido uma mãe que morreria quando ele tivesse apenas 7 anos. Seus guias espirituais tentaram dissuadi-lo. Mostraram outras opções. Mães que viveriam até ele ser adulto. Ele recusou. Por quê? Porque precisava desenvolver autonomia rapidamente. Porque em vidas anteriores havia sido excessivamente dependente de figuras maternas. Porque sua alma sabia que a perda precoce o forçaria a encontrar sua própria força interior. E foi exatamente o que aconteceu. A morte de sua mãe aos 7 anos foi devastadora, mas também foi transformadora. Ele desenvolveu uma resiliência que o acompanhou por toda a vida. Tornou-se terapeuta especializado em ajudar crianças que perderam pais. O trauma se tornou propósito. A ferida se tornou missão. Outra mulher descreveu ter escolhido ser abandonada pela mãe no nascimento. Sabia que seria criada em orfanatos. Sabia que passaria por dificuldades imensas, mas também sabia que essa experiência desenvolveria nela uma compaixão universal, uma capacidade de amar sem possessividade. Uma liberdade de apego que levaria muitas vidas para desenvolver de outra forma. Aos 50 anos, essa mulher havia fundado 3 orfanatos em países diferentes, salvado centenas de crianças de situações de abandono, transformado sua própria dor
em serviço ao mundo. Dr. Leonardo Albuquerque chamou essas almas de voluntárias para o sofrimento. Não porque gostassem de sofrer, mas porque entendiam que certos tipos de crescimento só acontecem através de certas experiências. Essas almas querem experiências específicas de perda, de independência forçada, de ter que se virar sozinhas desde cedo e, frequentemente, são almas muito evoluídas que precisam dessas experiências intensas para completar ciclos muito antigos de aprendizado. Se você perdeu sua mãe cedo ou foi abandonado, considere que isso pode ter sido parte do plano, não do plano dela, do plano de você, da sua alma antes de nascer. Isso não diminui a dor, não invalida o sofrimento, mas oferece um contexto maior, um significado possível para o que parecia sem sentido. Agora me conta nos comentários. Você sente que escolheu sua mãe por algum motivo específico, olhando para sua relação com ela? Consegue ver qual pode ter sido o propósito kármico? Ou talvez você tenha perdido sua mãe cedo, e agora essa informação faça sentido de uma nova forma? Comenta aqui embaixo. Conta sua experiência, porque cada relato, cada história, ajuda a confirmar aquilo que Raymond Moody e outros pesquisadores passaram décadas documentando. Cada história compartilhada, cada testemunho, ilumina mais uma faceta dessa verdade universal, dessa conexão incrível. Cada experiência contada, cada vivência, adiciona uma peça fundamental ao quebra-cabeça da consciência humana, um quebra-cabeça gigante. E juntos, estamos construindo uma compreensão da alma que transcende qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer sistema de crenças individual. Estamos falando de algo maior. Não nascemos em famílias aleatórias. Não mesmo. Escolhemos nossas mães. Sim, e elas nos escolhem. É uma via de mão dupla. E essa dança de almas, que se encontram repetidamente através das eras, é talvez o aspecto mais belo e misterioso da experiência humana. Um verdadeiro espetáculo cósmico. Sua relação com sua mãe, com a dona Hermínia, não é um acidente, é destino, é propósito, é amor em sua forma mais profunda e, muitas vezes, mais desafiadora, amores de outras vidas. E entender isso, compreender a profundidade desse laço, pode transformar completamente como você vê sua própria história, a sua jornada pessoal. Lembre-se de algo fundamental, algo essencial. O amor entre mãe e filho, entre Dona Maria e seu Pedrinho, transcende uma única vida, transcende uma única encarnação, ultrapassa até os momentos de dor e conflito que vocês possam ter vivido. Sua mãe pode ter sido imperfeita, como todos nós. Pode ter cometido erros graves, pode até ter te ferido profundamente, machucado. Mas em algum lugar fora do tempo, antes de vocês sequer nascerem, houve um acordo, um contrato baseado em amor, uma decisão conjunta de se encontrarem nesta vida, para crescerem juntos. Mesmo quando esse crescimento veio através de lágrimas, mesmo quando veio através de dor, mesmo quando veio através de distância e silêncio, dores da alma, o amor estava lá, o propósito estava lá, o karma estava sendo trabalhado, lições que precisavam ser aprendidas. E agora que você sabe disso, que essa verdade foi revelada, tem uma escolha a fazer. A escolha é sua. Pode continuar vendo sua mãe como vítima ou vilã, presa ao passado. Ou pode começar a vê-la como uma alma corajosa, que concordou em desempenhar um papel difícil para ajudá-lo a evoluir, a crescer espiritualmente. A perspectiva que você escolher, essa decisão que você tomar, determinará não apenas como você se sente sobre o passado,
mas como você vive o presente e como você se prepara para futuros reencontros com essa mesma alma. Porque vocês vão se encontrar novamente, em outras vidas, em outros corpos, com outros papéis, em novas jornadas. E o que você fizer com essa relação agora, como você nutre esse laço, afetará como será esse próximo encontro. O que o futuro reserva. Escreve aí embaixo. Quero saber sua opinião. Estou lendo cada comentário.